Bom dia, nono ano. Farei o gabarito da nossa lista de exercício da aula do dia 6 de maio. Questão 9. Quanto mede o perímetro do triângulo abaixo? Então, eu preciso descobrir quanto que mede a soma dos três lados desse triângulo. Então, eu vou somar a raiz quadrada de 125 mais a raiz quadrada de 80 mais 3 raiz quadrada de 5. Eu só posso somar ou subtrair radicais se eles forem semelhantes. Eles precisam ser semelhantes nos índices, todas as raízes são quadradas. E precisam ser semelhantes nos radicandos. Só que aqui isso não acontece. 125 é diferente de 80, que é diferente de 5. O que eu preciso fazer? Fatorar o 125 e 80. A fatoração de 125 é 5 ao cubo, que eu posso escrever como 5 ao quadrado vezes 5. A fatoração de 80 é 2 à quarta vezes 5. Então, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. E vou repetir o 3 raiz quadrada de 5. 5 ao quadrado eu posso extrair de dentro do radical. Posso tirar da raiz, né? Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 5, porque ele está elevado a 1. Mais 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Posso extrair. Vai sair do radical 4 raiz quadrada de 5. Mais 3 raiz quadrada de 5. Obtive aqui, ó, radicandos iguais. O que eu vou fazer? Eu vou conservar os radicandos e vou somar os fatores. 5 mais 4, 9. 9 com 3, 12. Raiz quadrada de 5 representa o perímetro desse triângulo. Resposta certa, letra D. Número 10. O número 10 diz assim: o curso de inglês Family aprova um aluno para o próximo módulo se obtiver média maior que 2 raiz quadrada de 3, já devidamente fatorado. A fórmula para calcular a nota de qualquer aluno do curso é primeira nota mais a segunda nota dividido por 2. Descubra se Arthur passou para o próximo módulo se ele tirou a primeira nota, raiz quadrada de 27. E na segunda nota ele tirou a raiz quadrada de 75. E eu preciso descobrir a média que ele obteve. A raiz quadrada de 27 é 3 ao cubo. Então, eu posso escrever dentro da raiz quadrada 3 ao quadrado vezes 3. A fatoração de 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. E esse resultado eu tenho que dividir por 2. Vou extrair do primeiro radical o 3, porque ele está ao quadrado, e permanece o 3 elevado a 1. Mas vou extrair do segundo radical o 5, porque ele está ao quadrado, e o 3 permanece dentro da raiz. E o resultado eu tenho que dividir por 2. Obtive aqui uma semelhança de radicandos, eles são iguais, ó. E as duas raízes são quadradas. O que eu posso fazer? Somar o 3 com 5, que vai dar 8 raiz quadrada de 3 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4 raiz quadrada de 3 representa a média que o Arthur obteve no curso. Ele foi aprovado. Alternativa correta, letra C. Questão 11. O valor numérico da expressão 5 raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8 mais a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 8 dividido
por raiz quadrada de 2 representa a idade do irmão de Milena. A pergunta diz o seguinte: quantos anos ele tem? Quantos anos o irmão de Milena tem? Então, eu tenho aqui uma soma e uma subtração envolvendo raízes. No numerador, eu observo que eu tenho números simétricos aqui, ó, raiz quadrada de 8 menos a raiz quadrada de 8. Números opostos, posso cortar. Sobrou 5 raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2. E esse resultado eu vou dividir por raiz quadrada de 2. Fator 5, eu vou somar com fator 1. 5 mais 1, 6. Raiz quadrada de 2 eu conservo. E esse resultado eu vou dividir por raiz quadrada de 2. Então, o irmão de Milena, ó, posso cortar aqui, ó. Ele tem 6 anos. Resposta correta, letra D, tá? E a última questão é a questão 12. Feng foi a Riachuelo e comprou uma blusa por raiz cúbica vezes a raiz quadrada vezes a raiz quadrada de 7 elevado à 24ª potência. Quanto ela pagou pela blusa? Então, eu vou multiplicar a raiz cúbica pela raiz quadrada de 7 elevado à 24ª potência. Produto de radicais. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os índices. Aqui eu tenho raiz quadrada e aqui também. Vamos multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Raiz 12ª de 7 elevado à 24ª potência. O número 24, ele é maior do que o número 12 2 vezes. Então, eu posso escrever dentro da raiz 12ª o número 7 elevado à 12ª potência vezes 7 elevado à 12ª. Observe que eu tenho índice igual a expoente. Então, eu posso simplificar. Sai do radical, 7 vezes 7. Quanto que é 7 vezes 7? 49. Então, a Feng pagou pela blusa R$ 49. Resposta certa, letra B. E assim nós terminamos de fazer o gabarito e eu tenho certeza que você acertou. Beijo no coração.